Bom dia, meninos e meninas, do meu oitavo ano D e do meu oitavo ano E. Hoje nós vamos trabalhar um assunto muito legal, que são os modos verbais, tá? Nós lembramos que o verbo é a palavra que vai indicar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, não é? Então você tem aqui como exemplo, não é? O verbo tanger, tange, né? A ação de tanger. O verbo existir, a ação de existir. Esteve, no caso aqui é um verbo que indica, é um verbo de ligação, não é? É um verbo que não indica ação, ele é apenas um estado. E continuarão, ou seja, é um verbo também de ligação, não é? Ele não indica ação. Então o verbo indica ação, um estado ou um fenômeno. Aqui ele indicou um estado e uma ação, não é? A ação de cantar, tá bom? Só que nós não vamos estudar enquanto conceito, porque isso nós já estudamos em outros casos, em outras séries anteriores. Nós vamos trabalhar o modo verbal, né? Modo é uma flexão do verbo, ou seja, o verbo ele vai flexionar, ele vai mudar de forma de acordo com a intenção do leitor. Nós trabalhamos o modo verbal aqui com o seguinte conceito. O modo é a intenção com que a pessoa estabelece a leitura, não é? Estabelece a frase, estabelece a ação em si, não é? Então, qual é a intenção do sujeito em relação a esta ação? Não é? Então, a intenção a gente vai chamar de modo verbal. Então, nós temos três modos verbais. Quais são eles? O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo, que nós vamos ver depois. O modo indicativo o modo indicativo vai ocorrer quando nós expressamos uma atitude real, uma atitude concreta, que a gente vai chamar de certeza. Esse fato é um fato que não restou dúvida enquanto ao seu início e o seu término. Ele não deixou dúvida. Algo começou e terminou. Por exemplo, né, você tem aqui, gado a gente tange. Não houve nenhuma dúvida com relação a essa expressão. Gado a gente tange. Eu canto porque o instante existe. Ele esteve na casa paterna. Ou seja, não existe dúvida com relação a essas ações. Tá certo? Agora, se existir a dúvida, então nós vamos ter os outros modos verbais, que são o modo subjuntivo e o modo imperativo. Tá certo? Então, o que é que nós temos? Nós não vamos estudar hoje o modo subjuntivo nem o modo imperativo. Nós vamos estudar apenas o modo indicativo. Então, o que é que nós temos? No livro didático de vocês, lá na página 69, você vai ter o estudo dos modos verbais, o indicativo, o subjuntivo e o modo imperativo, tá? Eu vou trabalhar hoje apenas o modo indicativo do verbo. Nós vamos aprender a conjugar esses verbos, ok? Vamos lá então. Então, se eu tenho um fato certo que não resta dúvida alguma, então eu vou ter o modo indicativo. E como é que eu conjugo esse verbo no modo indicativo? Bom, eu vou ter um fato que a gente chama de fato certo, não é? Não resta dúvida. Então, se eu vou conjugar um verbo indicando essa certeza, então eu vou ter as três pessoas gramaticais, eu, o tu e o ele, certo? Do singular. Aí nós vamos ter o nós, aí nós vamos ter o vós, a segunda pessoa, e nós vamos ter o eles ou o elas, certo? Muito bem, então vamos utilizar um verbo bem simples, que é o verbo cantar.
Pronto, esse verbo é bem legal de nós flexionarmos, tá bom? Então vamos ver. Eu canto, não é? Tu cantas e ele canta. Nós cantamos. Vós cantais e eles cantam. Pronto. Então, nós temos a flexão do verbo cantar aí bem expressa, ok? Muito bem. Com essa flexão, a gente observa que o verbo cantar é um verbo da primeira conjugação. Então, todos os verbos da primeira conjugação que sejam verbos regulares, né? Nós temos essas terminações. Canto, cantas e canta. Cantamos, cantais, esse ais, e cantam com esse am no final, tá bom? Então, é assim que a gente... Claro, observando o tempo verbal. Aqui nós temos o tempo presente. Os tempos verbais são objeto de outras aulas, tá bom? Como atividade, o que é que nós vamos requerer? Queria que vocês flexionem alguns verbos. Vocês vão flexionar o verbo amar, o verbo partir e o verbo querer. Querer. Todos seguindo essas terminações, não é? De acordo com a sua... de acordo com as suas terminações, a R, ER, IE, ER e IR, que são as conjugações verbais, tá bom? Então, vocês vão fazer como atividade, vão flexionar nesse mesmo tempo verbal que é o tempo presente, vocês vão flexionar o verbo amar, o verbo partir e o verbo querer. Tá bom? Como atividade. Vocês podem lançar lá no Google Classroom ou podem enviar a resposta para o meu WhatsApp 981047234. Tá bom? Podem fazer isso também. É preferível que mande lá no Classroom. Mas se não conseguir, o Classroom está dando alguns defeitos, vocês podem enviar para o meu WhatsApp particular, tá bom? Muito obrigado e bons estudos.